Amém. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Deus é grande e maravilhoso, né? Eu gosto muito dessas reuniões assim, porque a gente adora o Senhor em espírito e em verdade, né? A gente não depende de grandes multidões. Oi? Não, tá bom. A gente não depende de grandes multidões, né? Porque nós buscamos uma adoração ao Senhor em realidade, né? Nós não somos motivados pela aparência, né? Pode ter dois irmãos, a minha motivação é a mesma, né? Porque a nossa motivação é o Senhor, né? É a edificação da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa palavra dessa semana, ela é a continuação, na verdade, da palavra da semana passada, né? O título é O Poder e a Vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E realmente é uma palavra assim muito encorajadora para nós, né? Eu estava desfrutando dessa palavra. Teve um ponto que o irmão Pedro tocou, e eu achei assim de fundamental importância para cada um de nós, irmãos. Ele falou assim: era necessário que os 3 apóstolos principais, que levariam a cabo o encargo da edificação da igreja, pudessem ver quem realmente é Jesus. Se você abrir lá em Mateus capítulo 17, que fala da transfiguração do Senhor, Senhor Jesus, o versículo 1 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular para um alto monte. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não é todo mundo que quer pagar o preço de subir a um alto monte, né? Esse alto monte aqui representa um preço a ser pago, né? Por querer o Senhor. Se você olhar ali nas bem-aventuranças, quando o Senhor sobe ao monte ali, né? O Senhor, os discípulos vão com ele, e as multidões, elas ficam embaixo. Mas interessante que você não vai encontrar ali o Senhor proibindo as multidões de subir ao monte. Ele não proibiu. Ali, você pode ler o Evangelho que não há nenhuma proibição. O Senhor chama os 12 e diz assim: ó, a multidão fica aí embaixo aí, viu? Fica aí. Não, a multidão não foi proibida de subir. Porém, a multidão, ela é preguiçosa. A multidão, ela é acomodada, né? Só aqueles que realmente desejam, têm sede, não se contentam com a sua condição, eles pagam um preço. Se você for uma pessoa acomodada espiritualmente, você passar a vida toda embaixo. Você nunca vai ver o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você nunca vai ver esse poder se manifestar na sua vida. Quanto tempo faz que você teve uma experiência com o Senhor? Né? Porque muitas vezes a nossa vida, a nossa vida é uma vida pobre, que eu digo assim, uma pobre espiritualmente, sem realidade, porque nós ainda estamos no meio da multidão. Na multidão tem as distrações. No meio da multidão está aí, a multidão é o que o mundo tem para nos oferecer, né? Irmãos,
o Senhor, Ele deseja abrir seu coração para nós. Ele deseja dar essa experiência que Ele deu a Pedro, Tiago e João, Ele também deseja dar à sua igreja, a cada um de nós. Não é uma visão privilegiada só de Pedro, Tiago e João. Porque esses três, talvez foram aqueles que demonstravam mais desejo de conhecer o Senhor. O exemplo de Moisés. Você vê alguém que desejava conhecer a Deus. Moisés disse: Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua glória. De tanto ele ter esse anelo de ver a glória do Senhor, Deus disse: olha, homem nenhum é capaz de ver a minha glória e viver. Mas como você está tão desejoso, vai para uma brecha que tinha entre uma pedra e outra, né? Na penha. Você vai para ali e você vai ver a minha glória passar, né? Então isso é um privilégio, irmãos. Você vai dar, é o que o Senhor diz, dar pérola aos porcos. Se você está no meio da multidão, não tem anelo, a sua vida espiritual para você tanto faz como tanto fez. Tanto faz você vir para a reunião como não vir. Tanto faz ter a Bíblia aberta na estante da sua casa, como não ter. Como a religião muitas vezes tem lá a Bíblia lá. Tanto faz a Bíblia como não. Você acha que o Senhor vai ter o coração de chamar você em particular? Ele chamou, de 12, ele chamou 3, ele chamou 25%. No meio tem a multidão, tem os 12 e tem os 3. Está vendo? Tem a multidão, tem os 12 e tem os 3. Tem a multidão, tem os chamados e tem os escolhidos. Em que categoria você quer estar? Você quer estar na multidão? Você quer estar no meio dos chamados? Ou você quer estar no meio dos escolhidos? Moisés, irmãos, era amigo de Deus. Os escolhidos é aqueles que vão compartilhar da glória e do sofrimento do Senhor. Você vê que esses 3 aqui também estão presentes lá no Getsemane. No momento de sofrimento do Senhor, o Senhor chamou eles 3, embora os 3 dormiram, né? Mas o Senhor chamou eles porque o Senhor encontrava neles um ponto de apoio. O Senhor pode encontrar em você um ponto de apoio? Eu posso contar com você? A multidão não está nem aí, irmão. A multidão quer pão, a multidão quer milagre, a multidão quer cura. Quem ficou com o Senhor até o momento do sofrimento? Só foram os 3. Irmãos, eu sei que eu sou falho, mas eu quero estar no meio dos 3. Eu sei que talvez eu não esteja ainda, mas o meu coração é de estar no meio dos 3. E você? Por isso, o irmão Pedro tocou num ponto essa semana maravilhoso, irmãos. Mais um ponto, né? Ele disse assim que não basta nós termos a visão de um Jesus sofredor, de um Jesus que está ali, o Cordeiro de Deus, de um Jesus que está ali de Isaías 53, né? Uma aparência sofrida, uma aparência desprezível, né? Isso aí é a nossa experiência com o Senhor inicial na salvação. Só essa experiência com Cristo não vai ajudar você a edificar a igreja, não. Não vai fazer você tomar a cruz, não. Não vai fazer você ter força de negar a si mesmo. Nós temos, irmãos, que ter uma experiência de um Cristo glorificado. Senhor Jesus, ele diz assim:
Pedro, Tiago e João tiveram uma antivisão do poder, da majestade, da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que o Senhor fez o Senhor chamou esses três apóstolos, porque a eles foi dada uma responsabilidade maior. E o Senhor chamou eles porque eles precisavam ter uma experiência mais profunda com o Senhor, porque eles iam levar a cabo a edificação da igreja. Você quer uma responsabilidade maior? Ou está bom demais? Você quer? O Senhor pode dar, pode contar com você, pode contar comigo. Se você disser assim, Senhor, pode. Se você fizer assim como Isaías, né? Eis-me aqui. Como é que Isaías disse? Eis-me aqui, né? Existe um clamor hoje da parte do Senhor. Se você for aquele que disser assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, o Senhor vai dizer assim, vem cá, você agora, eu vou tirar você do meio da multidão, eu vou tirar você do meio dos chamados, e vou levar você para o meio dos escolhidos, e eu vou mostrar para você quem eu sou. Eu vou mostrar para você o poder, e a minha vinda. Senhor Jesus. Quem quer conhecer? Eu quero conhecer. Tá não, Senhor. Eita, baixa o volume. Senhor Jesus. Amém? Está melhor? Já está alto, não? Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Invocar, irmão, para ajudar. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Nós temos que anelar isso, irmãos. Tem um versículo em Oséias que diz assim, ó. Oséias 6:3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Isso na versão João Ferreira de Almeida. Na versão NVI, Nova Versão Internacional, diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. O Senhor um dia se manifestou para você, mas essa primeira manifestação você viu Jesus como o Cordeiro de Deus, você viu Jesus como aquele lá de Isaías 53, aparência desprezível, né? Homem que as pessoas viravam o rosto, né? Não é assim que diz lá em Isaías, né? Uma aparência desprezível, né? Mas o Senhor, Ele quer que a gente essa tradução NVI, eu achei mais forte, que diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Então isso quer dizer que a primeira aparição do Senhor para você, você não teve esforço nenhum. Você não teve esforço nenhum. Agora, se você quiser conhecer mais esse Senhor, você tem que se esforçar. E hoje em dia, irmão, não é fácil. Tudo vai trabalhar para que você não conheça o Senhor. Sua casa, suas obrigações de casa, seu trabalho, família, obrigações, entretenimentos, tudo isso o inimigo vai usar para que você não se esforce, você se contente com o conhecimento que você tem de Deus. Tá bom. Nós nos esforçamos para tantas coisas, né? Mas o Senhor também quer ver um esforço em nós, de querer conhecer a pessoa dele. Senhor Jesus, irmão Pedro diz que esse monte da transfiguração está a 3.000 metros de altura. Né? Olha
Nós temos que subir mais ainda. Eu não sei quantos metros tinha o Monte das Bem-aventuranças, né? Mas eu creio que esse Monte da Transfiguração é muito mais alto, porque é um monte onde você vai ver o Cristo transfigurado. Vamos subir? Vamos subir de nível, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Isso, irmãos, é que vai nos dar força. É esse conhecimento do Senhor é que vai nos dar força para não desistir, para perseverar. Se você vê, irmãos, o que a gente passa se compara ao que os apóstolos passaram? O que o apóstolo Paulo passou? O que o apóstolo Pedro passou? O que eu e você passa no dia a dia se compara ao que esses homens passaram? Paulo dizia, tem uma passagem que Paulo diz assim: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Porque Paulo tinha um conhecimento. Paulo tinha uma experiência com o Senhor. Todo aquele sofrimento de Paulo, né? Pedro foi tão impactado, irmãos, com essa visão que a gente viu, né? Em 2 Pedro capítulo 1, o versículo 16, ele relata como é que foi essa experiência que ele teve. Diz assim, né? Porque não vos demos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, ele conheceu o poder e ele também conheceu a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela visão da transfiguração foi uma antecipação, uma visão da antecipação da vinda do Senhor. Então Pedro, Pedro, Tiago e João tiveram uma experiência da antecipação da glória. Foi testemunha. Porque vos demos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não vos demos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos. Irmãos, eu quero essa experiência para mim. Não tem coisa melhor que eu dizer assim: eu mesmo experimentei. Eu estou falando não baseado na experiência do irmão Well. Eu não estou falando baseado na experiência de Joseano. Eu mesmo fui testemunha ocular da sua majestade. Irmãos, isso é muito rico. Eu quero isso para a minha vida. Eu não quero viver do testemunho dos outros, do que os outros viram. Eu quero dizer, eu mesmo vi. Eu mesmo experimentei. Né? Tantas pregações hoje aí, tem gente que passa, gosta de ver muita coisa na internet, para dizer, porque eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi acolá, eu vi cá. E você? Qual é a sua experiência particular? Aí no versículo 17 ele diz: pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. O que é que você tem ouvido da parte de Deus? O que é que você tem ouvido? Ou você só é um gravador, você é um gravador. Você só grava o que os outros falam e depois você dá o play, reproduz. Irmão, eu mesmo quero ouvir. Irmãos, olha, eu estou na vida da igreja. Minha filha tinha 2 anos, eu estou há 14 anos na vida da igreja. Minha filha fez 16 anos. 14 anos na vida da igreja. Eu nunca me contentei em viver de experiência alheia. Nunca me contentei em viver de experiência dos outros.
eu quero ter a minha experiência com o Senhor. Eu quero ter a minha experiência. E nós temos que ter esse anelo, irmãos. Enquanto você não tiver uma experiência, você não for testemunha ocular, enquanto você mesmo não ouvir a voz, sempre que aparecer uma situação para você, uma oportunidade, você diz, espera aí que eu vou ligar para o irmão que ouviu a voz. Ô irmão, me ajuda aqui, ou venha cá, tem uma pessoa aqui, não sei o quê. Eu quero ouvir a voz, porque se eu ouvir a voz, eu vou dizer, ó, eu fui testemunha. Fui fazer um exame de sangue ontem, aí a menina tirando o sangue, e ela falou algo, eu disse, eu posso orar por você? Ela disse, pode. Aí eu orei por ela, aí no final eu disse, olha, enquanto eu estava tirando o sangue, ela estava desabafando da situação da família, casamento. Aí eu disse, olha, eu vou lhe contar o que Deus fez na minha vida. Eu contei o que eu ouvi. Eu contei o que eu vi. Eu não contei o que aconteceu na vida de fulano de tal, ciclano de tal. Eu contei o que aconteceu na minha vida. Essa é a experiência que a gente tem que ter, irmão. Chega de viver da experiência dos outros. Você tem que ter a sua experiência com o Senhor. Sim ou não? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmão Pedro tocou num ponto bem interessante. Hoje, irmãos, o Senhor está procurando um ambiente de Betânia. Quando eu falo isso, você entende o que eu estou falando? Quem entende o que eu estou falando? O Senhor hoje quer encontrar uma Betânia. O que é Betânia? Né? Betânia foi a cidade que estava lá Simão o leproso. Foi o irmão Pedro falou algo muito rico. O pai deu ao filho. A gente não estamos falando na igreja que o Senhor está preparando a igreja para um lugar de descanso dele, né? Para a sua habitação. Nós estamos sendo edificados para ser a habitação de Deus e o seu lugar de descanso. Mas assim como Jesus deu uma previsão, uma visão antecipada da sua glória, o Pai também deu ao Filho um pouquinho da experiência do descanso, desse descanso que a gente está falando tanto, que foi em Betânia, na casa de Simão leproso, onde estava Simão, Lázaro, Marta e Maria. Ali o Senhor encontrou um lugar de descanso. E hoje o Senhor está procurando esse lugar de descanso, irmãos. O Senhor quer encontrar na minha casa uma Betânia. O Senhor quer encontrar na minha vida uma Betânia. E eu estava na madrugada, eu estava ruminando essa palavra de madrugada. E você sabia que do mesmo jeito que Deus quer um lugar de descanso, o diabo também quer um lugar de descanso? Você sabia disso não? O diabo é um imitador de Deus. Lucas capítulo 11, versículo 24 diz assim, ó. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso. Ele está procurando o quê? Repouso é o quê? Um lugar de descanso. Do mesmo jeito que Deus está procurando um lugar de descanso, Satanás também está procurando um lugar de descanso. Muitas vezes, irmão, nós não damos descanso para Deus, nós damos descanso para Satanás. Sim ou não? Se na minha casa há desunião, há briga, há desavenças, ou no meio da vida da igreja, há contenda entre nós, sentimentos
um com o outro, a gente está dando descanso a Deus ou ao diabo? Aqui, ó. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. Só que é o inverso, né? O lugar de repouso para Deus é o lugar onde Deus vai encontrar paz. Onde Deus vai encontrar harmonia. E o lugar de repouso para o diabo é o lugar onde ele encontra briga, desunião. Se o diabo encontra uma esfera na sua casa de briga, desunião, de orgulho, opinião, ele diz: aqui é meu lugar de descanso. Sim ou não? Aí ele diz: e tendo voltado, encontra varrida e ornamentada. Então leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando habitam, tá vendo? Habitam ali, e o último estado daquele homem. Então, está vendo a ligação? Que esse habitar é no homem, a habitação, do mesmo jeito que Deus quer habitar no homem, para encontrar nele descanso, o diabo também quer encontrar no homem sua habitação e seu descanso. Eu ganhei muito nisso, o irmão Pedro falando, o Senhor me deu esse versículo aqui de madrugada. Aí diz que o último estágio daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então, do mesmo jeito que Deus está encontrando, Ele está procurando uma Betânia, um lugar de habitação, um lugar de descanso, o diabo também anda, irmãos, procurando lugar de descanso e habitação. Por isso que o irmão Pedro falou assim, eu anotei isso aqui, ó. Para avançar na edificação da igreja, precisamos, para a igreja avançar na edificação, Satanás precisa perder espaço. Quanto mais o inimigo vai perdendo espaço, mais Deus vai encontrando descanso na nossa vida. Bom, nós temos que nos comprometer em não dar mais espaço para o inimigo na nossa vida. Sim ou não? Olha o que diz, ó, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Diz assim, ó, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Primeiro ponto, o diabo quer encontrar vantagem, irmão. E quem dá essa vantagem ao diabo? Quem dá essa vantagem ao diabo? Somos nós. E aqui diz, pois não lhe ignoramos os desígnios. O que é desígnio? Projetos. Desígnio é projeto, é propósitos. Do mesmo jeito que Deus tem seus propósitos, que Deus tem seus projetos, o diabo também tem seus propósitos e seus projetos. Cada vez mais que a gente não dá espaço para o inimigo, irmãos, mais Deus vai encontrando entre nós o ambiente de Betânia, um ambiente onde Ele vai descansar. Isso tem que começar na nossa casa, irmãos. Tem que começar na nossa casa. Né? Não é fácil, mas isso tem que começar na nossa casa. Eu tenho ganhado muito, minha esposa não está aqui, mas ela tem dado um exemplo para mim, que eu tenho ganhado muito. Qual é o casal que não tem problemas, né? Ultimamente, a gente não tem deixado passar muito tempo. Às vezes, na mesma hora que que tem algum tipo de atrito, ela tem chegado e tem... e não tem dado vantagem ao diabo. Isso é nós. Quando eu tô de mal com o Rosenildo. E se eu não busco, ter comunhão com ele, eu estou dando vantagem ao diabo. E eu tô fazendo com que o diabo encontre
um lugar de descanso entre eu e ele. Você imaginou? Uma cobrinha descansando na sua casa? Uma cobrinha descansando, um dragão descansando na sua vida? Um dragão descansando na sua cabeça, dizendo assim, como eu gosto desse, ele me dá tanto descanso. Mas nós temos que dar descanso ao Senhor. Devemos dar paz ao Senhor. Está convencido de que do mesmo jeito que Deus quer fazer de você uma Betânia, um lugar de descanso para Ele, o diabo também quer fazer? Quanto mais espaço nós damos ao diabo, mais ele vai encontrar em nós e na nossa família, na nossa casa, na vida da igreja, um lugar de descanso para ele. Nós não estamos aqui para dar descanso ao diabo não, irmãos. Nós estamos aqui para aperrear a vida dele. Que o Senhor nos dê graça. Nós temos que nos armar disso. Cada vez que eu me armo do amor, que eu me armo da misericórdia, que eu me armo de um pensamento que busca a vontade do Senhor, eu estou causando o maior problema para o inimigo. Ele não vai encontrar na nossa vida um lugar de descanso para ele. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Em Mateus 17, prosseguindo. No versículo 3, diz assim, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Por conta do tempo, eu não vou destrinchar muito essa questão de Moisés e Elias, né? Moisés e Elias representam a lei e os profetas, né? Mas eu quero aplicar isso à nossa vida, né? Quando o Senhor diz assim, quando Pedro, no versículo 4, ele diz assim, então disse Pedro, quando Pedro viu Moisés e Elias, né? Diga aí, Pedro, criado na lei, teve a experiência de ver Moisés. Pedro era fã de Moisés, né? Leu sobre Moisés, foi ensinado sobre Moisés, e ver Moisés, é igual você ver seu ídolo, né? Você fica, o que está ali, né? O que está ali, né? Aí Pedro, quando viu Moisés, aí então disse Pedro a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, esse é meu filho amado em quem me comprazo a ele ouvir. Esse ponto aqui é muito rico, irmãos. Eu quero trazer uma aplicação desse ponto para nós. Senhor Jesus, o Senhor diz, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Nós temos Moisés e temos Elias. Nós temos Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Tanto a lei como os profetas têm que nos levar. A lei não foi abolida, nem as profecias foram abolidas. Mas tanto a lei como os profetas têm que nos levar para ouvir quem? Jesus. Como é que a gente pode aplicar isso? Né? A gente viu, né? Por que Moisés aparece aqui? Porque se você for ler em Deuteronômio 34, eu não vou abrir aqui para os irmãos, mas em Deuteronômio 34, versículo 5, versículo 6, mostra que quando Moisés morreu, ninguém achou o corpo de Moisés. Em Judas,
Em Judas, capítulo 1, versículo 9, diz que o diabo contendia com o arcanjo Miguel, disputando o corpo de Moisés. Então isso mostra que Moisés foi preservado. O corpo de Moisés não passou pela decomposição. Deus preservou Moisés. E Elias também não passou Elias foi arrebatado. Por isso que eles aparecem aqui. E Deus preserva esses Moisés e Elias, porque Deus vai usar eles na grande tribulação para serem as duas testemunhas. No período da grande tribulação, irmãos, o Senhor ainda, pela misericórdia dele, Ele vai usar um anjo, voando, né? Pregando o evangelho eterno, gritando para toda a humanidade que se arrependa. Quem se arrepender na grande tribulação não vai receber a vida eterna, mas pode fazer parte das nações, aqueles que vão compor o reino, não vão reinar, mas podem fazer parte das nações. E também, na grande tribulação, o Senhor usará Moisés e Elias, como as duas oliveiras, para encorajar ainda a igreja e o povo de Israel que ficar aqui. Quem quer conhecer Moisés e Elias? Tem alguém aqui? É só ficar na grande tribulação. Você pode ter a experiência que Pedro teve. Moisés, eu não quero ter essa experiência não, irmão. Eu quero conhecer no reino, mas na grande tribulação não quero não. Eu gosto muito de Moisés, eu gosto muito de Elias. São duas pessoas excelentes, eu gosto demais. Mas eu não quero conhecer eles na grande tribulação, não. Eu quero conhecer eles no reino. Sentar com eles nos tronos ali no reino. Senhor Jesus. Então eu quero aplicar essa questão da lei dos profetas na nossa vida. Como? Deixa eu tocar aqui. Ó Senhor Jesus, vou dar uma pulada aqui na minha. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, invoca aí comigo, irmãos. Ó Senhor Jesus, irmãos, eu anotei aqui o ponto que o Senhor me deu na madrugada. A lei e os profetas são duas coisas que ainda são presentes na religião de hoje. O Senhor não aboliu a lei, o Senhor não aboliu os profetas. Porém, hoje nós não vivemos pela lei e não vivemos meramente vivemos sim pela profecia, que a palavra é a profecia. Mas não engessamos a profecia. Daqui a pouco eu vou explicar, você vai entender o que eu quero dizer com isso. Senhor Jesus, tanto a lei como os profetas são duas coisas que estão presentes na religião. Mas a lei, ela tem que me levar para quem? Para Cristo. Porque a lei, ela serviu de aio. O que é um aio? O aio era um tutor. Enquanto a humanidade estava ali no pecado, Deus deu a lei para segurar o homem até a vinda de Cristo. Mas a lei, ela é como licença, irmão. Quando o menino pequenininho, né? Não pode ir para a escola, o pai tem medo que ele seja atropelado, alguma coisa desse tipo. Tem alguém mais velho que vai levar ele, né? Pronto. A lei é esse tutor para levar o homem até... Obrigado, irmão. Deus abençoe, viu? A lei pegou na mão do homem até João Batista. Mas a lei trouxe o homem para entregar o homem a quem? A Cristo, ao verdadeiro dono dele. Mas o que o homem faz? O homem deturpa a lei, porque o homem toma a lei para querer viver pela lei sem Cristo. Nenhum de nós, irmão, faça a lei para você. Faça a lei para você.
Eu já fui um irmão que fiz muita lei na igreja. E fiz muita lei na minha vida. Irmão, as experiências foram as piores possíveis. Queira viver por lei, queira viver por regra, você não consegue. Por isso que o pai disse, diante de Moisés e diante de Elias, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele. Eu não estou... A lei é importante, os mandamentos são importantes, mas a ele ouvi. Não queira viver por lei, por regras. Mais importante do que as regras é a ele. Não queira enquadrar ninguém em leis e regras. Você tem que ouvir o Senhor. Eu tive muito problema, irmãos, de querer dar ouvido a Moisés. O que é dar ouvido a Moisés? É dar ouvido à lei. Poxa, tem que ser desse jeito, tem que ser assim, tem que ser. Quando você diz tem que ser, você está vindo pela lei. Não pode ser diferente, não pode. Então você está dando ouvido a quem? A Moisés. Deus já enviou aquele que é superior a Moisés. Não faça igual Pedro. Fica tão... A ele ouvir. Senhor, e os profetas? Ó Senhor Jesus, os profetas, eu coloquei aqui, as profecias são para a nossa fé, para nos encorajar a buscar as coisas da esfera espiritual, não para buscarmos as riquezas materiais. O homem não quer profecias que levem a Cristo. Bom, se a gente tivesse profeta aqui na igreja, olha, eu vou profetizar aqui. Tem gente aqui que vai ganhar na Mega Sena, viu? E eu vou dizer o número daqui a pouco. Irmão, esse lugar ia estar cheio de gente. Vou profetizar a vitória na sua vida. Amém por isso. Mas a finalidade das profecias, você quer ver? Eu vou provar para você. Qual é a finalidade da profecia? Você quer ver? Quem quer ver? Eu vou mostrar para você a finalidade das profecias, viu? Não vá nessa onda. Primeiro, começando por Lucas, capítulo 24, versículo 25, diz assim, ó. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. O que foi que os profetas disseram? Irmão, o verdadeiro profeta, é igual o irmão Pedro está falando. Quer saber qual é a verdadeira profecia? Quer saber qual é a verdadeira profecia? Tem gente, irmão, que fica assim, ó. Igual, tem gente que gosta de mágica, sabe? Tem gente que gosta de show. E se encontrar um profeta que profetiza o que você quer, aquela igreja não tem poder não, mas aquela ali tem. Ali tem. Porque ali, olha a profecia que me disse, mas no pé do ouvido. Mas eu vou dizer a você, com toda a convicção, com 100% da minha convicção e da minha fé, olha aqui a profecia. Então lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. E o que foi que os profetas disseram? Vou dizer aqui para você agora. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória. Olha aqui o que os profetas disseram. E começando por Moisés. Moisés representa quem? A lei. E começando pela lei, descorreu por todos os profetas, ou seja, tanto a lei como os profetas.
expunha-lhes o quê? Expunha-lhes o quê? O que é que a lei e o que é que os profetas profetizam? Expunha-lhes o que a seu respeito. Eu não quero profecia a respeito do Senhor, não. Eu quero profecia a respeito de mim. Que vai dizer o carro que eu quero. Que vai trazer aquilo que eu quero. É assim ou não, irmãos? Está vendo que o homem deturpou a lei e os profetas? A verdadeira profecia é aquela que diz a respeito de Cristo. Irmãos, eu morro e não abro para isso. Pode vir o maior letrado. Eu não tenho curso de teologia, não tenho nada. Mas a palavra aqui é muito clara para mim. O que é que a lei e os profetas, as profecias dizem? Elas dizem a respeito de quê? O que elas dizem a meu respeito. Constava em todas as Escrituras. A seguir, Jesus lhe disse: são estas palavras que eu vos falei, versículo 44 do capítulo 24 de Lucas. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos... Eu quero lá profecia a respeito de mim, irmão. A profecia a respeito de mim já está no Salmo 139, que a gente louvou aqui. Desde o ventre o Senhor já me viu. Eu quero lá profecia para dizer que eu não creio nisso não, irmãos. Se você vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara, como muita gente está quebrando aí. Ficando doido. Endoidecendo. Esse tipo de profecia. Senhor Jesus, quer outra comprovação? Eu lhe dou. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Eu lhe dou. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Tu visse. Olha, eu fico olhando assim. Por isso, irmãos, que o propósito de Deus é a edificação da igreja. Para que a gente não seja mais menino. Menino, ele fica assim, ó. Olha. Aquele ali, olha aquele ali, olha. Vamos deixar de ser menino, irmão. Quer deixar de ser menino? Quem quer deixar de ser menino aqui? Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Tu lê a Bíblia? Tu lê, irmão? Tu lê a Bíblia? Lê a Bíblia. Quer deixar de ser menino? Lê a Bíblia. Tiver dúvida, procura os teus pais espiritual. Como eu sempre fiz isso na vida da igreja. Para você criar raiz. Planta que não tem raiz, todo mundo chega e arranca. Você tem que ter raiz. Tem que ter raiz na palavra. Tem que ter convicção. Hebreus capítulo 1. Senão, você vai dizer assim: eu assisti um filme que falava assim de Jesus. Uma vergonha, um cristão falar do seu Senhor, daquele que todos os profetas, a lei, os salmos falam a respeito dele, e você usar um filme, usar a novela do rei Davi, a novela não sei de quê, para falar do teu Jesus, homem, pelo amor de Deus, isso é uma vergonha. É uma vergonha. Você tem que falar porque você se trancou no seu quarto, porque você leu sua Bíblia, porque Jesus falou com você, porque você se aprofundou na palavra. Eu duvido que um testemunho desse não ganhe
Eita, e a hora? A hora já passou. Hebreus capítulo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Quem é hoje o grande profeta que você deve ouvir? Muitas vezes você vai procurar um amigo da esquina. Ô, rapaz, me dê uma profecia para mim aí. Meu casamento está uma desgraça, está tudo acabado. Me dê uma profecia para mim aí. Aí muitas vezes eu vi uma pessoa que estava nos visitando aqui, numa determinada igreja, chegou para mim e disse: irmão, sabe o que foi que o profeta lá revelou para mim? Disse que meu esposo estava em adultério, eu estava em adultério também. Mentira, irmão. Disse que eu tinha que me separar, que não sei o quê, era uma maldição. Ouça o Filho. Muitas vezes nem eu tenho um conselho para você. Nem nós que estamos aqui na igreja tem conselho para você. Mas o Filho tem conselho para você. Não vá procurar o conselho para você no Google. Ok, Google? Google, como é que eu faço para assim, assado? Olha no YouTube. Olha, eu falei, ele abriu aqui o Google. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Até aqui tá bom. Eita, já é 9 horas. Senhor Jesus. Eu queria só concluir. Irmão, deixa eu concluir essa palavra. Eu queria concluir com um ponto que o Senhor me deu dentro dessa palavra. Irmãos, eu tenho tocado muito nisso que o irmão Pedro tem falado. A experiência de Simão, a experiência de Lázaro e a experiência de Marta e a experiência de Maria. Eu estava vendo essa semana, o Senhor me deu um vislumbre assim. Preste atenção. Essas 4 pessoas, Simão, Lázaro, Marta e Maria, representam uma pessoa só. Uma pessoa só. Simão, irmãos, é o estágio inicial da nossa salvação. Quem é Simão? Ele é o leproso. A lepra representa a rebelião. Nós éramos rebeldes. Nós não queríamos saber de Deus. Essa é a nossa condição antes da igreja. Nós éramos Simão, o leproso. Mas um dia o Senhor nos deu a experiência de Lázaro. Lázaro é aquele que estava morto e reviveu. Nós no mundo éramos o Simão. Quando entramos na igreja passamos a ser quem? Lázaro. Né? Fomos ressuscitados. E uma vez na igreja como Lázaro, nós temos que nos tornar quem? Se você for só... Sim, eu estou diante dos Lázaros aqui. Lázaro morreu de novo? Morreu, irmão. Ele morreu. Não adianta estar só aqui testemunhando a ressurreição. Não adianta estar aqui só testemunhando o que Cristo fez na sua vida. Eu estava morto, afedia. Você hoje precisa sair da condição de Lázaro para ir para a condição de Marta. Quem é Marta? Irmãos, eu toquei muito nisso. O Senhor me fez juntar
esses 4 personagens num só. Quem é Marta? Marta é o terceiro estágio. Marta é aquela que servia. O Lázaro é muito bom. Você olha para ele, poxa, quem foi esse irmão? Quem foi aquele irmão? Quem foi aquela irmã? Quem foi aquela ali? Quem foi aquele ali? É bonito, né? Lázaro não precisa nem falar. Se trazer Lázaro aqui, só em olhar para ele, já é uma pregação. Rapaz, esse camarada realmente... Mas o Lázaro em si não vai gerar para Deus a edificação da igreja, não. Só o testemunho da ressurreição não vai edificar a igreja. Você consegue me entender ou não? Ah, irmão. Eu fazia isso. É o saudosismo que muitos vivem. Eu não faço mais, e não sei o quê. A Marta vai fazer. O Lázaro, ele tem o testemunho da ressurreição, mas ele não foi transformado por dentro ainda. Você consegue entender isso? Agora Marta, ela dá o testemunho de uma transformação. Porque se você pegar Marta, lá, a primeira vez que é citado o nome de Marta, que é na casa das 2 irmãs Marta e Maria, e o Senhor ali, irmão, dá um puxão de orelha nela muito grande. Maria aos pés do Senhor, Marta para lá, Marta para cá, Marta para lá, Marta para cá, querendo servir o Senhor pelo seu suor. E o Senhor chama, dá um puxão de orelha nela. Marta, você imaginou você no lugar de Marta? Alguém te chama a atenção? Marta, Marta. Isso foi uma repreensão, irmão. Marta, tu anda muito agitada. Fica aqui, vamos desfrutar. Marta não desistiu. Em João 12, a Bíblia, eu acho lindo. Olha o que Jesus fala em João 12. E Marta servia. Você, ali na casa de Simão leproso, quem estava servindo? Marta. E você não vê repreensão do Senhor. Por quê? Porque agora Marta aprendeu a servir a Deus no descanso. Como o irmão Pedro tem falado. Marta aprendeu a lição. Que ela é apenas um canal. Que é apenas um vaso. Para Deus fazer a sua obra. Irmão, quando você acha que é você que vai fazer, você cai numa depressão, você fica angustiado, você fica nervoso, você fica ansioso. Mas quando você põe na sua cabeça que a obra quem faz é Deus, você descansa. Marta na casa de Simão leproso é uma Marta diferente. É uma Marta que servia ao Senhor. Essa experiência, é o estágio 3. Primeiro estágio, deixa eu ver se você está ganhando, se você está entendendo. Primeiro estágio, Simão. Que é a condição nós no mundo. Segundo estágio, testemunho da ressurreição. Nosso testemunho na vida da igreja, o que Deus mudou na nossa vida. Né? Mas só ser um Lázaro na igreja, só sentar. Nós precisamos servir, ser a Marta que serve. E no servir, Deus expõe a Marta. Como a Marta da Bíblia foi exposta. A alma dela foi exposta. Eu não consegui concluir a mensagem, mas se você pegar o final da mensagem, vai ser isso. Para que haja edificação da igreja, para que haja habitação de Deus, irmãos, Deus tem que fazer um trabalho pessoal em nós. Tem muita coisa dentro de nós que precisa ser exposta. Tem muita coisa dentro de nós que precisa ser trabalhada por Deus, sim ou não? Nós precisamos passar pelo que o irmão Pedro falou nessa mensagem, nós temos que almejar a grande salvação de Deus. O que é a grande salvação de Deus?
A grande salvação de Deus é a salvação da alma. Eu não tenho tempo de ler aqui. 1 Pedro é 2 Pedro, capítulo 1, né? Que fala ali, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Para que você foi trazido para a igreja? O que você está fazendo aqui, irmão? O que você está fazendo aqui? Não, estou aqui porque sou Lázaro, fui ressuscitado dentre os mortos. Eu estou aqui só para dar testemunho de que... Mas Lázaro tem uma alminha miserável. Foi ressuscitado, foi. Mas dentro desse Lázarozinho aí, tem um Leviatanzinho e tem um Belmontezinho. Foi ressuscitado, foi, bichinho. Mas tem um bichinho aí dentro, viu? Um bichinho não, tem um dragão aí dentro. Por isso que esse Lázaro está na igreja. Lázaro foi ressuscitado para quê? Para ser salvo na sua alma, irmãos. Nós estamos aqui. Quando é que a igreja vai ser edificada? Quando a salvação da nossa alma acontecer. Quanto mais a salvação da nossa alma acontece, mais o diabo perde espaço. Mais o diabo não tem sossego, porque ele está... Cada vez que a nossa alma vai sendo salva, é Deus, Deus avançando, o reino de Deus avançando dentro de nós, dentro, na nossa alma. E as portas do Hades. Irmão, eu fiz um estudo agora recentemente, por conta própria assim, me aprofundando no Strong, né? O que significa as portas? Quando ele diz as portas do Hades não prevalecerão. Se alguém arrombar a porta da tua casa, ele tomou a casa toda. As portas, invadir a porta, derrubar as portas, é tomar posse. Na medida que o reino de Deus vai avançando, por meio de você ser uma Marta na igreja, por meio de você tomar a cruz, por meio de você encarar de verdade essa palavra, não é chegar aqui, ouvir a palavra, chegar em casa, às vezes você está brigado com dentro de casa e tal, e essa palavra está servindo de quê? A palavra tem que operar em nós. É a gente pedir, Senhor, me ajuda a morrer, me ajuda a tomar a cruz. Já cheguei em momentos na vida da igreja, irmão, de situações na vida da igreja, de dizer assim, agora acabou. Mas o Senhor me deu um coração quebrantado, o Senhor me deu um coração humilde. E você buscar se quebrantar, você permite que o reino de Deus avance, e o império das trevas, o reino do inimigo, as portas do Hades caia. E se as portas do Hades cair, irmão, acabou o império. Se alguém derrubar a porta da tua casa, ele tem acesso a tudo. Se nós permitirmos que o reino avance, avança, Senhor, dentro de mim, avança, Senhor, na minha casa, avança, Senhor, na minha família, o Espírito vai ali como um guerreiro dentro de nós, como um exército dentro de nós. E o inimigo, as portas do Hades vão cair. Vai cair. E por fim, nós temos o último estágio da consagração, da salvação da alma. Quem é? Maria. Maria quebrou o quê? O que foi que Maria quebrou? Quebrou o vaso. O vaso é de quê? O vaso é de barro. Representa a natureza. Quebra o orgulho. Quebra a opinião. Quebra a tua altivez. Na medida que isso é quebrado, a casa vai se encher do aroma. De um Lázaro podre, carniça, para uma Maria cheirosa.
Será que aquele perfume fedia, hein? Um vidrinho assim, ó. Um ano todinho para comprar um vidrinho assim, ó. Aquilo era muito cheiroso, viu, irmão? Um dia desse, uma pessoa lá chegou lá no prédio lá, rapaz, que perfume assim. Ô, amigo, esse perfume aí, meu nome? Aí ele disse não sei o que lá, eu até notei. Aí eu fui olhar na internet, irmão, o preço do perfume, quase R$1.000, irmão. De capaz, dá para João não. Que perfume cheiroso, irmão. Aquele perfume de Maria. Oh, que coisa cheirosa. Isso é cada um de nós, irmão. Ó, tá vendo aí? Resumindo. Simão, Lázaro, Marta e Maria. É uma pessoa só. É uma pessoa só. Representa os estágios do crescimento de vida. Representa os estágios da salvação. Tu vai permanecer a vida toda, a vida inteira, na vida da igreja, sendo um leproso, é? Largando os pedaços. Não chega perto daquele irmão, não, que é uma lepra infeliz, homem. Se pegar, acabou-se. Sai daqui. Tu vai passar a vida inteira sendo um Lázaro. Não muda nada, só porque ressuscitou. Tão bonitinho. Leva para casa o Lázaro, para tu ver o que é que ele vai se tornar. Nós temos que avançar. Sair do Lázaro, deixei de ser leproso, já passei para quem? Para aquele que foi ressuscitado. Mas tá bom, não vou passar a vida toda na vida da igreja sendo aquele que foi ressuscitado, não. Vou avançar para quem? Para quem? Para Marta, servir, para negar a alma, para perder a alma. E não vou passar a vida toda sendo sendo a Marta, não. Porque por fim, Deus quer Maria. É aquela que vai dar descanso à edificação da igreja. Jesus é o Senhor, irmãos. Como é que nós faz? São 9h15. Peço perdão por ter falado muito. Amém, meus irmãos? Jesus é o Senhor. Quem tem ouvido, ouça, né? O que o Espírito diz às igrejas. Também, se saber essas coisas, bem-aventurado és, se a praticares. Toda essa palavra. Quem foi que viu o irmão João falar essa noite aqui? Diga amém. Quem foi que viu, eu vou falar não, quem viu o irmão João falar essa noite? Diga amém. Quem viu o Senhor falar essa noite? Amém. Glória a Deus, irmão. A gente tem que ver o Senhor usando o vaso, usando a boca do irmão, para que a gente possa praticar, para que a gente seja bem-aventurado, irmão. Queria que os irmãos ficassem de pé e a gente compartilhar 5 minutos. Esse ponto foi muito rico. Eu vou dizer aos irmãos só uns pontos que eu anotei aqui. Ó. Precisamos ter a experiência de ver o Senhor glorificado. Precisamos de ter um coração, irmão, de estar no meio dos 3. Amém? E precisamos se esforçar para conhecer mais o Senhor na sua glória. E precisamos vigiar mais. Sabe de quê? A respeito de a quem, irmão, nós estamos dando descanso? A Deus ou ao seu adversário? E Moisés e Elias, né, representam a lei e os profetas, que são o quê? O aio. O aio quer dizer o quê? Tutores, que nos leva a quem? Até a Cristo. Quando mostrou os 3 no monte, e Deus disse, a meu filho ouvi, a ele ouvi, quer dizer, Moisés e Elias passaram, irmão. Hoje nós temos que ouvir quem? O Senhor. Vamos compartilhar? Amém? Jesus é o Senhor.